Irmãos, então hoje eu darei continuidade no nosso estudo bíblico sobre o pacto de Deus, que a gente estará ministrando sobre o capítulo 7 da nossa confissão de fé. Na teologia bíblica batista pactual, quando nós estudamos essa teologia bíblica, nós buscamos compreender o enredo geral das Sagradas Escrituras e como cada parte se conecta com o todo. Diante das diversas vertentes existentes, a nossa posição batista pactual, ela é aliancista e credo-batista, e que foi defendida por teólogos e pastores do passado, como Charles Spurgeon, Benjamin Cade, Nehemiah Koch, A.W. Pink e até mesmo John Bunyan, que é o do Peregrino, o escritor do Peregrino. Além disso, o príncipe dos puritanos, John Owen, tinha também uma interpretação bem semelhante a nós. É uma posição robusta, profundamente bíblica, histórica e confessional. Então vamos lá. Na teologia bíblica, nós temos que entender o quê? O que nós vamos procurar? O que nós viemos aqui para aprender? É compreender o enredo geral das Sagradas Escrituras e como cada parte se conecta com o todo. Então, nós estaremos estudando sobre isso, sobre esse enredo geral, o assunto geral da Bíblia e como cada parte se conecta. Porque quando nós lemos a Bíblia, toda a Bíblia, ela vai se conectar entre si mesmo, a fim de apontar para nós sobre a história principal das Escrituras. E existem muitas vertentes com relação à parte dos pactos, das alianças que Deus faz na Bíblia. Então, há algumas vertentes. E a nossa posição como batistas, nós somos batistas pactuais. Acreditamos no aliancismo e no credo-batismo, ou seja, batismo somente de pessoas adultas, de quem crê. E essa linha que nós defendemos como a posição batista pactual, aliancista, credo-batista, ela já foi defendida pelos grandes teólogos da história. Nós temos Charles Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores, talvez o maior pregador da história depois do apóstolo Paulo. Nós temos Benjamin Cade, nós temos Nehemiah Koch, nós temos A.W. Pink, também muito famoso na história, e John Bunyan, até mesmo John Bunyan entende essa mesma linha de pensamento. Dos Bunyan foi o escritor do Peregrino, que é o segundo livro cristão mais vendido da história. E o príncipe dos puritanos, John Owen. Então hoje eu estarei fazendo um panorama bíblico sobre esse assunto, sobre o enredo geral da Bíblia e como cada parte se conecta com um todo. Então vamos lá. Tudo inicia com Deus criando todas as coisas, em Gênesis 1. Então Deus cria todas as coisas e Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26. O Senhor, então, Ele fez uma aliança condicional com Adão no Éden, na qual, se ele observasse, viveria eternamente. Porém, se desobedecesse, ele morreria. Então, diz assim em Gênesis 2, 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, a Adão: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos aqui a primeira aliança feita entre Deus e o homem, que é a aliança feita com Adão no jardim do Éden. E essa aliança, ela era o quê? Condicional. O que é uma aliança condicional? É uma aliança que tinha condições. Se ele obedecesse, ele viveria eternamente.
Se ele desobedecesse, ele morreria. Então, a primeira aliança que nós temos na Bíblia entre Deus e homens é a aliança que Deus fez com Adão antes da queda dele. Mesmo com todas as implicações dessa morte, quando Deus fala, se você comer, certamente morrerás, essa morte ela envolveria a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, quando nós falamos sobre morte, morrer, na Bíblia, ela envolve sempre esses três aspectos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando o homem ele peca contra Deus, ele vem sobre ele a morte física. Quando Deus cria Adão no Éden, era para ele ser imortal. A morte não existia até aquele momento, até antes da queda. Então, Adão era para ele viver para sempre. Mas com o pecado, o que acontece? Adão, ele vai ter a morte física. Ele vai viver ainda alguns anos na terra, mas depois ele morreria. E é o que aconteceu, morreu. Nós também vemos o que? A morte espiritual. Quando acontece o pecado, o homem ele morre espiritualmente. Ele se separa de Deus. Você vê que quando Adão peca, ele então vai se esconder da presença de Deus, ele vai fugir de Deus. É por isso que todos os homens desse mundo, eles fogem de Deus. Todos os homens desse mundo, eles morrem. Um dia se tornam pó novamente. Por quê? Por causa do pecado. E a morte eterna, que é a morte após o que acontece após a morte, que é a eterna. Aqueles que não se arrependem serão lançados no inferno. Aqueles que se arrependem vão para o céu. Então, Eva, mesmo com todas as implicações dessa morte, Eva, ela é seduzida pela serpente, que é o diabo. Olha o que diz em Apocalipse 2. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, Eva, ela é seduzida pelo diabo, por Satanás. E Eva, ela deu então, ao pecar, ela deu o fruto para Adão, que comendo peca contra Deus. E quebrando a aliança, sofre as consequências da queda. Você observa que quem peca primeiro é Eva. Só que Eva, ela não era a representante da humanidade. O representante da humanidade era Adão. Então, Eva, ao pecar, isso não influenciaria em nada a humanidade. O problema foi quando Adão pecou, quando ele comeu. Quando Adão comeu, o que acontece então? Agora, maldita é a terra por tua causa. Por Adão ser o cabeça federal, ou seja, o representante da humanidade, toda a sua descendência foi afetada por seu pecado. Portanto, assim, olha o que diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, quem? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a consequência do pecado sobre a humanidade inicia-se quando Adão come do fruto. E por quê? Porque Adão ele é chamado de cabeça federal na teologia, o representante da humanidade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Por meio dele, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão ele come do fruto, ele como representante legal de toda a humanidade, o pecado de Adão agora é transferido automaticamente
para todos os seus descendentes. É o que nós já estudamos sobre o pecado original. E nisso todos, então, agora passaram a morrer, porque todos pecaram. Porém, então, após a queda de Adão, o Senhor, ele promete um descendente da mulher, que esmagaria agora a cabeça da serpente. É o que diz em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, Cristo, que ainda não foi revelado em Gênesis, mas que aponta para Cristo, este te ferirá a cabeça da serpente, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. É o que acontece na cruz. Nós vamos ver que essa profecia, ela se cumpre em Jesus. Na cruz, nós vemos o quê? O sofrimento de Cristo. Ele sofre na cruz, ferirás o calcanhar. Mas na cruz, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, em Gênesis 3,15, é a primeira vez que há a promessa do Evangelho nas Escrituras, que é o que nós chamamos de proto-evangelho. É a primeira vez que é citado o Evangelho, já no capítulo 3 de Gênesis, apontando para o sacrifício de Cristo, aquele que viria para desfazer as obras do diabo. É o que diz em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, após a queda do homem, Deus promete um descendente. Ninguém sabia ainda quem era esse descendente no Antigo Testamento, mas havia a promessa que esse descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente, que havia seduzido Eva para então enganar a Adão e ele comer do fruto. Cristo, ele morreu para pagar o preço pelos pecados do seu povo. Diz assim em Mateus 1,21. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como diz em 1 Coríntios 15. E como diz em Colossenses 2, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, aplacando a ira de Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então nós vemos que Adão, ele peca. Ao pecar, entra o pecado na humanidade. O pecado agora alcança toda a humanidade. E Deus então promete que viria um descendente de mulher, a qual esmagaria a cabeça da serpente. E Cristo é aquele que então veio para nos salvar de todos os nossos pecados. Cristo é o cumprimento final daquela profecia em que nós vimos lá em Gênesis capítulo 1. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele triunfa dos principados e potestades, dos demônios, Satanás, na cruz. Ele aplaca a ira de Deus. E tudo isso que Cristo faz provém do próprio Deus, que reconciliou consigo mesmo todas as coisas por meio de Cristo. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, a promessa a respeito do descendente da mulher se desenvolve através de sombras, sinais e tipos que apontavam para Cristo. Olha aqui que diz em Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes, aqui é Cristo,
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Hoje, nós temos um entendimento claro de que Cristo é o nosso Salvador. Mas, no início, quando nós temos lá em Gênesis, os irmãos nossos de fé, lá do início, quando foi colocado para eles essa profecia, que viria que esmagaria a cabeça da serpente, ninguém sabia quem seria esse. Ninguém ainda tinha uma clareza do que iria realmente acontecer. E ao longo de todo o Antigo Testamento, a promessa a respeito desse descendente, ela vai se desenvolver como um quebra-cabeça. Vai sendo cada vez mais ficando claro até o momento que se cumpre na pessoa de Cristo. Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento e lemos o Antigo Testamento, ele vai nos informar a respeito do quê? Sobre esse enredo, sobre esse descendente da mulher. Esse é o grande problema hoje das pessoas ao lerem a Bíblia. Quando elas leem a Bíblia, elas não têm em mente isso. E nós entendemos a respeito disso, abre o nosso entendimento para as Escrituras. Então, quando você lê o Antigo Testamento está falando sobre quem? Sobre Cristo. Ele está mostrando para nós como agora Deus vai salvar homens pecadores dos seus pecados. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento e nós vimos sobre os homens como Davi, a Bíblia não é sobre Davi, mas sobre o que Deus quer fazer através de Davi para nos conduzir a Cristo. Então, a Bíblia não é sobre as pedrinhas que Davi pegou para matar Golias, e sim sobre o enredo, como Deus usaria Davi para que o Messias fosse proclamado o Senhor. Então, tudo no Antigo Testamento vai se desenvolver a respeito do descendente da mulher. Então nós vamos ver que isso vai mostrar aqui para nós, que eram sombras, sinais e tipos que apontavam para Cristo. E Jesus mesmo, ele fala isso. Olha, quando ele começou a falar de Moisés, depois por todos os profetas, o que ele estava expondo? O que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então toda a Bíblia aponta para Cristo. Após a queda, toda a criação foi afetada. Logo percebemos que Caim mata Abel, que eram os dois filhos de Adão. Caim vai matar Abel. Lameque, descendente de Caim, também se torna assassino, e a imoralidade multiplica grandemente na terra, como fala em Gênesis 6. Diante da perversidade do coração do homem, Deus enviou um dilúvio. Porém, ele preserva um remanescente, Noé e sua família. Com Noé, Deus estabelece uma aliança de preservação, na qual o Senhor não destruiria mais a terra por meio de um dilúvio. Essa garantia traz uma estabilidade física para o desenvolvimento da promessa. E o sinal dela era o arco no céu, o arco-íris. Como disse Deus em Gênesis 9, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Então Deus, ele tinha que cumprir uma promessa feita do Evangelho, de esmagar a cabeça da serpente por meio do descendente da mulher. E diante disso, o que acontece? Nós vemos que o mundo, na época de Noé, estava totalmente afundado no pecado. Deus então decide destruir o mundo com um dilúvio. Vinha um dilúvio sobre todos e destruiria todas as coisas. Porém, Deus preservou Noé e sua família. Por que ele preservou Noé e sua família? Porque precisava de cumprir a promessa dele, de que viria o Messias para pisar na cabeça da serpente. E Deus então preserva Noé, porque de Noé viria o descendente. E Deus, ao preservar Noé,
ele dá uma garantia que não destruiria mais a terra. E essa garantia, essa aliança, dava o quê? Uma estabilidade física para o desenvolvimento da promessa. Então Deus, ao falar que não destruiria mais o mundo por conta do dilúvio, por conta do pecado, isso faria o quê? Com que a promessa poderia continuar e progredir na descendência física lá de Noé. Vocês estão entendendo? Deus tem uma promessa que viria o descendente para esmagar a cabeça da serpente. O descendente é Cristo. Mas durante a história, Deus vai fazendo tudo para que Cristo viesse e cumprisse a promessa. Então, no desenrolar da história, após nós termos lá com Noé, agora o Senhor ele chama a Abraão, lá em Gênesis 12, a quem ele faz a promessa que tinha aspectos físicos e espirituais, aspectos terrenos e celestiais, aspectos condicionais e aspectos incondicionais. Os aspectos físicos da aliança abraâmica se cumpriria na nação de Israel. O sinal desta aliança era a circuncisão física e a terra prometida de Canaã. E o desenvolvimento da mesma se dá com a sua descendência física na nação de Israel sob a antiga aliança. Então vamos entender. Deus tem uma promessa. Viria o descendente. E esse descendente, então, ele viria. E Deus, então, ao destruir o mundo com o dilúvio, ele preserva Noé, para que por meio de Noé viesse o descendente. Após Noé, então, nós temos o chamado do Senhor a Abraão, porque ainda não tinha mudado o nome. Deus, então, vai chamar a Abraão para dar continuidade nessa promessa. E quando Deus chama Abraão, a promessa da aliança que Deus faz com ele tinha aspectos físicos e espirituais. Nos aspectos físicos, o que nós vemos na aliança com Abraão? Se cumpriram na nação de Israel. Deus de Abraão fez uma grande nação, e realmente aconteceu, Israel. O sinal dessa aliança era a circuncisão, que era a marca que se fazia no órgão genital masculino naquela época, mostrando que eles eram incluídos dentro da promessa de Israel. E a terra prometida de Canaã, a qual eles conquistaram. Então nós vemos que Deus cumpre os aspectos físicos dessa aliança. Entretanto, os aspectos espirituais da aliança abraâmica referiam-se a Cristo, o descendente de Abraão. Olha o que diz em Gálatas 3. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que a promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez a Abraão e ao seu descendente. Quem era esse descendente a qual Deus fez a promessa a Abraão? Não eram muitos, mas um só, Cristo, que se cumpriu na nova aliança. Então, quando Deus havia feito uma promessa a Abraão e ao seu descendente, esse descendente não eram muitos, como se fosse todos os que vinham de Abraão, mas ao seu descendente, em particular Paulo diz, que é Cristo. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, na parte espiritual do aspecto da aliança, ele fala com relação à pessoa de Cristo, apontando para Cristo na nova aliança. A circuncisão, que era exterior no corpo, na nova aliança, ela já é feita no coração, que nós chamamos de regeneração, que é a conversão da pessoa. Então se cumpre na nova aliança com a regeneração. Os herdeiros dessa promessa são aqueles que creem em Jesus Cristo. São aqueles que têm a fé de Abraão, como diz em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a
promessa. Então, em Abraão, Deus faz uma aliança no Antigo Testamento. E Paulo diz que essa aliança, ela era com relação à vinda de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos novamente Paulo falando o quê? Que aqueles que estão em Cristo, que quem em Cristo, são aqueles que têm a fé de Abraão. Ou seja, aqueles que estão em Cristo são os descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mostrando que a promessa de Abraão, quando nós lemos sobre Abraão, nós temos que ver que Abraão está apontando para Cristo. Não é para a prosperidade, não é para a riqueza, porque muitas pessoas leem sobre Abraão, ou sobre a descendência de Abraão, e eles acabam explorando a parte da prosperidade. Porque Abraão foi rico, nós somos filhos de Abraão, nós também vamos prosperar. Mas não é sobre isso, Abraão. Não é sobre a prosperidade dele. A história de Abraão é para mostrar que Cristo, o Messias, viria de Abraão. Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança de Abraão, de Deus com Abraão, aponta para a pessoa de Cristo. Olha que interessante. Então, quando você for ler na Bíblia sobre Abraão, você agora vai ter em mente o quê? Que ali Deus está falando a respeito de Cristo. Que por meio de Abraão, Deus enviaria Cristo. Cristo seria um descendente de Abraão. O Senhor, então, lembrando da aliança feita com Abraão, Ele vai resgatar o povo do Egito por meio de Moisés. O que acontece? O povo fica escravo no Egito por mais de 400 anos, depois de Abraão, da aliança de Abraão. E Deus, então, se lembra da aliança que Ele fez com Abraão. Porque de Abraão viria o descendente. Mas todos os descendentes físicos de Abraão estavam onde? No Egito como escravos. Então Deus se lembra daquela aliança. Porque a aliança era o cumprimento da promessa dele a respeito do Messias. E por isso ele resgata o povo por meio de Moisés. Para cumprir a promessa do Messias. Não é porque o povo merecia, ou porque o povo estava sofrendo, não era com relação a isso. Era com relação primordial da vinda do Messias. Tinha que se cumprir. Então o povo tinha que ser liberto do Egito. Então Deus resgata o povo do Egito por meio de Moisés. Com quem também agora faz uma aliança no Sinai. Lá quando a gente vê os 10 mandamentos e os outros mandamentos posteriores. A antiga aliança, a aliança sinaítica, que é a aliança do Monte Sinai, a aliança com Moisés, tinha também aspectos condicionais, como o pacto feito com Adão no Éden. Você vê quando nós lemos a lei de Moisés, a lei fala o quê? Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Obedeça e viva, desobedeça e morra. Aspectos condicionais também. Então, a aliança que Deus fez com Moisés, com o povo, através de Moisés, era uma aliança nacional, que se referia a Israel, condicionado à obediência, e temporal. Era uma aliança que passaria. E distinta substancialmente da nova aliança, como diz em Hebreus 8. A nação de Israel, ela era constituída nas leis cerimoniais, civis e morais da aliança sinaítica. Então, quando nós olhamos para Israel, as leis, quando foram dadas por Moisés a Israel, as leis eram divididas em 3 tipos de leis. Leis cerimoniais, que eram os rituais que se faziam, as leis civis, que eram as leis, os códigos civis de Israel, e os códigos, os mandamentos morais. E para que serviram as leis que nós temos no Antigo Testamento, a qual o Senhor deu para Moisés? Elas servem para quê? Serviram para preservar a linhagem do Messias. Aponta para Cristo através de suas sombras, sacrifícios e cerimônias. Então, quando nós
pegamos as leis de Moisés, você está lá lendo no Antigo Testamento, vai ter aquelas monte de lei. Para que servem aquelas leis? Aquelas leis foram dadas para preservar a linhagem do Messias. Deus precisava de preservar um povo a qual o Messias viria. Se você olha para todos os outros povos que nós tínhamos menções no Antigo Testamento, ao longo da história, todos aqueles povos foram desaparecendo. E quando nós olhamos para o nosso próprio dia, para a nossa própria época, nós vemos a preservação de Israel até hoje. Mas toda aquela linhagem dos outros povos sumiram. Você não ouve falar sobre os jebuseus, os heteus, os heveus. Onde estão esse povo? Desapareceram. Mas por que o Senhor existia em Israel? Porque o Senhor preservou por meio das leis aquela nação. Quando nós olhamos para as sombras, sacrifícios e cerimônias que tinha no Antigo Testamento, então você pega lá as cerimônias que eles faziam, era os sacrifícios de animais, ou as festas, ou qualquer um outro tipo de cerimônia que tinha no Antigo Testamento, sacrifícios e tudo mais. O que eles significavam? Apontavam para Cristo. Mostra também a necessidade da obediência perfeita da lei. Então, quando nós lemos as leis de Moisés, ali Deus mostra que ele requer uma obediência perfeita da lei para que o homem possa ser salvo. Nós vemos o que mais? A expiação dos pecados. Como que os pecados eram expiados, eram perdoados no Antigo Testamento por meio da lei. Mostra também para nós a necessidade de um mediador. Havia o sacerdote que mediava o homem, o povo de Deus e Deus. E serve também como aio, guia, tutor, para nos conduzir a Cristo. Como diz lá em Gálatas 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Posteriormente, então, o Senhor agora faz uma aliança com Davi. Você viu que Deus, ele faz uma aliança após a queda, que viria o descendente. Depois ele faz uma aliança com Noé, que não destruiria o mundo para preservar um povo para o Messias vir. Depois ele faz uma aliança com Abraão, a qual de Abraão viria o descendente. Depois ele faz uma aliança com Moisés. E todas aquelas leis que nós temos no Antigo Testamento tinham finalidades: nos conduzir até Cristo, mostrar como o homem pode ser salvo, cumprindo perfeitamente a lei. E nós vemos todos aqueles requisitos que se mostravam e apontavam à lei de Moisés. E depois, o que nós temos? Uma outra aliança, que o Senhor agora faz com Davi. E ele prometeu a este um descendente, o seu herdeiro, um descendente que herdaria o trono para sempre. Então Deus faz essa aliança. E essa promessa se referia a Jesus, em Atos 2. Além disso, os profetas também falaram de uma aliança superior, que estava por vir, como diz lá em Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E também anunciavam a vinda do Messias, Isaías 53. Então depois Deus faz o quê? Uma aliança também com Davi. E que o descendente de Davi se assentaria no trono. E todos os outros profetas também falavam sobre uma aliança superior. Já não mais uma aliança nas tábuas de pedra, mas sim agora na mente e no coração do homem. E também a respeito, como Isaías também profetizou, a vinda do Messias. Então o que nós observamos, irmãos? Que todo o Antigo Testamento serve como uma promessa, sombra, sinal, que apontava para Cristo. Olha o que diz em João 5,39.
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus dizendo. Então, olha, examinam as Escrituras, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, eles testificam a respeito de Cristo. Muito embora todos os crentes do Antigo Testamento fossem salvos pela fé, como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? Ou no Novo Testamento, ou em qualquer época? É sempre por meio da fé. Então o homem, ele sempre foi salvo por meio da fé, na promessa de Deus, sobre o Messias que ainda viria, lá no Antigo Testamento. O preço pelos pecados desses foi consumado somente na cruz, pois o sacrifício de Cristo também tinha um efeito retroativo, que alcançou até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Olha o que diz em Romanos 3. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, quando Cristo veio, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Portanto, ninguém é salvo ou foi salvo por suas próprias obras, mas somente por meio de Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos o quê? Que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, quando nós olhamos as alianças de Deus com os homens, eram alianças que apontavam para Cristo. Quando nós vemos o templo, todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas de que forma? Crendo que o Messias viria. Havia uma promessa que o descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, todos no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, eles eram salvos de que forma? Crendo nessa promessa, que um dia o Messias viria para destruir a serpente. E dessa forma, eles foram salvos. Mas o pecado deles só foram consumados quando? Na cruz. Quando Jesus vai na cruz, Jesus então paga pelo pecado de todos aqueles, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Na cruz, Jesus ele pagou por todos os pecados. Da mesma forma hoje para nós. Como nós somos perdoados? Nós somos perdoados como nós somos salvos? Nós somos salvos por meio da fé. Em quem? Em Jesus. Nenhum de nós vimos Jesus, mas nós temos fé que há 2000 anos atrás Ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. E Jesus, ao crermos em Jesus, Ele paga por todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Até os pecados que nós cometeremos amanhã ou daqui a uma hora, esses pecados já foram pagos por Jesus na cruz. Ele nos perdoou e pagou por todos os nossos pecados, da mesma forma daqueles que morreram crendo nele. Na cruz houve um perdão do pecado dado a todos os que tiveram fé nele. E hoje todos os que têm fé em Jesus também são perdoados de todos os seus pecados. É por isso que nós não perdemos a salvação quando nós cremos verdadeiramente em Deus. Por quê? Porque até os pecados do futuro já foram perdoados e pagos por Jesus na cruz. Na cruz ele paga pelos pecados de todos aqueles que tiveram fé nele. Olha que interessante. Então nós somos perdoados. E assim é o que aconteceu. Na cruz, todos receberam o perdão dos seus pecados. Todos quem? Aqueles que tiveram fé
no Messias que viria. Portanto, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido sobre a lei, como diz em Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, da linhagem de Abraão e Davi, como diz em Mateus 1:1. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, em cumprimento de todas as profecias, para resgatar a sua igreja e pagar o preço por todos os pecados do seu povo, como diz em Mateus 1:21, de todos aqueles que nele crer. Jesus Cristo é a substância para quem todas as sombras apontam. Ele é a revelação superior, como fala em Hebreus 1. O sinal de Jonas apontava para a ressurreição de Cristo, lá em Mateus 12. Fala o sinal de 3 dias no ventre do peixe, apontavam para a ressurreição de Cristo. A serpente no deserto, a serpente de bronze, comentada em João 3,15, apontavam para o sacrifício de Cristo. O maná que descia do céu apontava para o pão da vida, Jesus Cristo. O sacerdote Melquisedeque apontava para o sacerdócio real de Jesus Cristo, como diz em Hebreus 7. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento apontam para a pessoa de Cristo, apontam para a obra perfeita de Cristo. Então, quando você lê lá no Antigo Testamento, né, sobre Jonas, a história de Jonas, ela aponta para quem? Para a ressurreição de Cristo, quando Jonas esteve 3 dias no ventre, 3 noites no ventre do peixe. A serpente no deserto, quando foi levantada, né, para que Deus tinha dado juízo, que Deus colocou serpentes para picar o povo por causa do pecado, e depois ele manda fazer uma serpente de bronze, para que ele, quando foi picado, olhar para a serpente para ser curada, apontava para quem? Para o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. O maná que descia do céu para eles poderem se alimentar no deserto, apontava para quem? O pão da vida, Jesus Cristo. Então, quando você fala, ouve sobre o maná, e Deus dava o maná para o povo, quem era aquele pão? Cristo. Apontava para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo. Melquisedeque também, o sacerdote Melquisedeque, apontava para o sacerdócio real de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote superior, ele é o rei superior, ele é o profeta superior, como diz em Hebreus 1, do 1 a 4. Então, quando nós olhamos para os sacerdotes do Antigo Testamento, ou para os reis do Antigo Testamento, ou para os profetas do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo, para um sacerdote superior, rei superior, profeta superior. Cristo é descendente da mulher, é chamado de segundo Adão em Romanos 5,19. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. É Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da Páscoa? Que na Páscoa, para serem perdoados dos pecados, havia um sacrifício do Cordeiro que era feito. Quem era aquele Cordeiro? Aquele Cordeiro apontava para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi, que se assenta no trono. Jesus está onde? Assentado no trono, reinando eternamente. A nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança, como diz em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a ler a Bíblia, muitas pessoas acabam não entendendo o que elas estão lendo, ou não conseguem compreender sobre o que aquilo, o significado daquilo que ela está lendo. Então, como nós fazemos para entender da forma correta? Entendendo que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, as alianças,
os símbolos, os rituais, as leis, os profetas, os reis, os sacerdotes, todas as coisas que tinham no Antigo Testamento tinham uma finalidade: apontar para Cristo. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós precisamos de enxergar Cristo naquilo que nós estamos lendo. Porque a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia não é sobre sucesso financeiro. A Bíblia não é como ser curado das enfermidades. A Bíblia é sobre Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Apesar de Deus termos assuntos diversos na Bíblia, mas o assunto central das Escrituras, a qual a Bíblia quer nos conduzir, é a Cristo. Por que ela quer nos conduzir a Cristo? Porque por causa do pecado de Adão, todos estão mortos espiritualmente e estão condenados. Todos os homens nascem condenados ao inferno por causa do pecado. Todos nascem com o pecado em seus corações. É por isso que a Bíblia, ela vai nos mostrar, nos apontar, nos conduzir a Cristo. Porque somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. É por isso que é tão importante nós entendermos a mensagem, o enredo principal da Bíblia, que é Deus salvando pecadores pela obra perfeita de seu Filho na cruz. Então a Bíblia é sobre isso. Sobre Deus salvando pecadores. Porque todos os homens estão condenados, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ao começarmos a entender, ao lermos as Escrituras, entendemos que todas as alianças que Deus fez, tudo aquilo que a Bíblia aponta para Cristo. É como se tivesse uma seta nos conduzindo, mostrando o caminho que nós devemos andar. Então a Bíblia toda, ela aponta, é uma seta que aponta para algo. E é para Cristo. A qual sem Ele, nenhum de nós poderá ser salvo. Nenhum homem pode ser salvo sem Cristo. É por isso que a Bíblia ela é tão importante para nós. E ela e ela nos mostra isso a respeito de Cristo. Você vê que ela vai, nessa abordagem, ela vai nos conduzir a Cristo em toda ela, em todo momento, em todas as páginas. Ela vai nos conduzir até Cristo, a fim de nós sermos salvos. Então essa teologia pactual, ela vai abrir amplamente o nosso pensamento com relação a Cristo. Então quando você vê lá na Bíblia, o maná, vou comer o maná que veio, o maná que alimentou. Maná, o que significa aquele pão? Aquele pão apontava para Cristo, aquele que viria para nos alimentar eternamente, para nós nunca mais termos fome, para nós nunca mais termos sede, porque Ele nos salvaria dos nossos pecados e nos conduziria para a eternidade. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que tudo nos conduz a Cristo. É por isso que só existe um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. A Bíblia não é sobre os santos. A Bíblia não é sobre Maria. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Cristo. Ele salvando pecadores, como nós. Então, tudo na Bíblia aponta para Cristo. E quando nós então entendemos isso, que em todas as coisas nos conduz a Cristo, nós vamos ter um entendimento mais fácil da leitura da Bíblia. É por isso que a pessoa está lendo sobre Davi, e Davi para lá, e Davi ganha, vence. Por que Davi vence? Por que Davi permaneceu vitorioso? Porque do descendência dele viria aquele que reinaria eternamente em um trono, Jesus Cristo. Você vê que Davi, ele nunca perdeu uma batalha. Por que ele nunca perdeu uma batalha? Porque isso apontava para o seu descendente, que ele seria o vencedor, Cristo.
nunca perdeu uma batalha. Cristo é o vencedor. Cristo está sentado no trono, mostrando e apontando para Cristo. Não é para nós. Davi nunca perdeu. Eu também sou como Davi, eu não vou perder. Não é sobre isso. A história não é sobre nós. A história é sobre Cristo. Ele nunca perdeu. Não é porque nós não vamos perder ou se nós vamos ganhar. Não é sobre isso. Não é sobre a nossa situação nesse mundo, de vitória ou não vitória. É sobre Cristo. Aponta para Cristo. Você vê Jonas, aponta para Cristo. Você vê os profetas, apontam para Cristo. Você vê os salmos, apontam para Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Por quê? Cristo é o único que pode te salvar. Ou nós cremos em Cristo para a redenção eterna, ou não entraremos no céu. Não existe outro meio. Ou nós temos fé naquele que venceu as obras do mal, Satanás, e perdoou os nossos pecados, ou nós não seremos salvos por outros meios, a não ser por Cristo. É por isso que tudo na Bíblia é centrado na pessoa de Cristo, para que todos possam compreender e irem com fé até Cristo para serem salvos.